Sejam bem-vindos à segunda aula do terceiro módulo, módulo focado no pós-venda. E a gente fala aqui da parte do cronograma do nosso cliente. Na última aula nós olhamos uma visão geral e aqui a gente vai olhar a visão individual do cliente, né? Aqui na parte superior eu tenho o nome do projeto que eu editei, eu coloquei como fase 1, cozinha, e ele traz aqui o nome do cliente. A data quando esse cronograma iniciou, aqui é o dia 11/11, e eu tenho alguns recursos. Eu tenho como visualizar essa tela aqui, que é o gráfico gigante, né? Esse gráfico é um gráfico onde eu coloco etapas e vou seguindo ele. Eu tenho uma visão geral dos projetos, então quando eu cadastro o meu formato de cronograma, isso eu falo lá nos parâmetros de cronograma, ele cria para mim que eu tenho 21 tarefas para serem executadas e ele começa a criar aqui um cronômetro do tempo que eu tenho para usar para concluir esse cronograma desse cliente, que foi o que eu acordei com o meu cliente. Aqui em etapas eu consigo enxergar todas as etapas em um modelo Kanban, né? Um modelo Kanban, onde eu consigo enxergar essas etapas e eu tenho as tarefas dentro de cada uma dessas etapas. Por exemplo, tem a medição e essa medição está aqui como segunda etapa do meu cronograma. Primeiro é o projeto inicial, depois a medição, depois o executivo, depois a fabricação e a entrega. Vamos supor que eu pego um cliente e esse cliente quer que eu faça primeiro a medição do que depois do projeto inicial. No meu Gantt, aqui nos meus eventos, eu tenho primeiro o projeto inicial, as etapas do inicial, a medição e depois as etapas da medição. Eu vou ocultar essas tarefas para ficar mais fácil da gente chegar. São essas etapas aqui, ó. Então, primeiro é o projeto inicial e depois a medição. O que eu vou fazer? Eu vou inverter, né? Em etapas eu tenho essa possibilidade de pegar a medição aqui, ó, e arrastar ela para cá. Ou melhor, eu vou pegar o projeto inicial e vou colocar ele aqui como segundo local e eu faço a medição primeiro. Quando eu volto lá para o Gantt, o que aconteceu? A medição veio aqui para cima, vou agrupar de novo, ó, ocultar a tarefa. A medição veio para o primeiro ponto, para a primeira etapa, e depois foi o projeto inicial. Quando você mexe aqui, quando você altera o Viga aqui, ele não altera todos os cronogramas, ele altera só esse. Para você alterar a sequência de tarefas e etapas, é lá em definições cronogramas, é lá que você altera. Aqui você vai editar o cronograma do cliente Clayton da fase 1 da cozinha, ponto. É somente esse, tá? Bom, aqui em tarefas eu consigo enxergar todas as tarefas, se elas já foram iniciadas ou não, e startar elas, dar como em andamento, marcar em progresso, colocar como atraso ou completa, né? Porque eu consigo assim, dando um start para todas essas tarefas e ela sai daqui, ó, iniciado, não tem nenhuma. Se eu jogar ela aqui para em progresso, ele vai atualizar para mim e vai me jogar aqui uma tela de em progresso. Saiu daqui e veio para cá, eu vou dando ok e vou concluindo. Hoje é dia 12, essa tarefa tem que ser concluída até amanhã, dia 13/11, porque eu coloquei um prazo de 2 dias, eu defini que fosse assim. Depois eu tenho aqui as ocorrências. Essas ocorrências, preste muita atenção, aqui é uma tela de comunicação com o seu cliente. Então vamos imaginar que você fechou um projeto e depois você fez uma reunião. E aí nessa reunião você definiu o material, alinhou muitas coisas que precisam acontecer, eletros, acabamentos. Você vai criar uma ocorrência e vai registrar isso. Imagina que é uma ata de reunião. Vou colocar aqui nessa ocorrência, eu vou colocar o tema definições de acabamentos. Aí você vai descrever. Será tudo em pérola urbana na parte externa e interno, deixa eu arrumar aqui, interno Gianduia. Pronto. Eu vou salvar isso, ele vai gerar para mim aqui um documento que vai ficar registrado e o cliente é notificado, né? Lembra, o cronograma é o cara que já partiu para assinatura. Então, sempre que eu for fazer alguma coisa, o cliente aqui vai ser notificado, porque quando eu cadastrei o card do cliente lá no CRM, eu usei o e-mail do cliente, então ele vai ser notificado. Outra coisa, central de atividade. Aqui, ó, tudo que eu faço, eu criei o cronograma, eu mudei para progresso, ação, eu criei um evento aqui, uma ocorrência chamada definições de acabamento. Tá aqui, ó, o nome Stevens e a figurinha, né, com o meu rosto. Por quê? Para a gente saber
saber, né? Você vai ter o controle de quando que foi feito, né? O dia certo, ontem, o dia que foi feito, o tempo que foi feito, para o cliente, quando ele for questionar algum prazo que precisou ser dilatado, e a gente sabe disso, né? Tem prazo que vai dilatar ao longo do processo, não tem como. Vamos voltar aqui no Gantt. Vai ter projeto que vai aumentar. Ó, ficou verdinho aqui porque eu coloquei em progresso. Então, o prazo ele vai dilatar assim, não tem como isso não acontecer. Então, ele precisa acontecer para que as coisas, para que o cliente também não te cobre. Vamos imaginar o seguinte: esse aqui começou, e quando eu falo de dilatação de prazo, eu vou mostrar para você na prática. Eu cliquei aqui na tarefa, ele me trouxe essa ação que está em progresso, ela está em andamento. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu prazo de 2 dias, então eu vou editar esse prazo e vou colocar aqui, ó, um prazo de 8 dias. Repara o que vai acontecer com o Viga. Essa tarefa aqui atrás ela já cresceu, ó. Então ela já ampliou e eu já consigo gerenciar aqui tudo o que eu preciso para o meu prazo e dilatando aos poucos, né? Então um cronograma que tinha uma previsão de terminar uma data aumentou. Vamos lá em atividade, ó. Então tudo que acontece aqui não atualizou ainda. Tudo que acontece aqui, ele vai trazer para mim nas atividades e eu consigo também ir ajustando. Para quê? Para que meu cronograma não estoure. O cliente fechou esse cronograma, aconteceu alguma coisa, ele teve um problema de saúde ou alguém da minha equipe precisou, eu vou avisar o cliente, olha, eu vou aumentar esse prazo aqui para 2 dias. E o cliente não vai se incomodar, ele não vai te negar 2, 3 dias. Só que você fazendo isso e registrando aqui o porquê que isso aconteceu, lá na frente, quando você tiver uma ação que está atrasada e o cliente for te acionar, falar assim, você prometeu entregar a tal data e não está entregando, você vai ter uma série de ocorrências, então isso vai te ajudar e você vai ter também a parte dos prazos ali bem distribuídos e organizados. O que é importante? Você sempre, a tarefa está aqui, ela foi feita, deu certo? Eu vou lá e eu preciso concluir ela. Vou clicar aqui, ó, marcar como completa. Chegou no prazo, porque se eu não colocar como completa essa tarefa, ela vai ficar para mim vermelhinha, igual as outras, e então esse cronograma vai ficar atrasado. São regras condicionais para que ele fique assim, bonitinho, verdinho dentro do prazo. Eu vou ocultar as tarefas aqui, ó, e fica só as etapas do meu cronograma aqui, ó, que bonitinho. Tudo certinho e é o que o cliente precisa saber. Aqui em cima eu vou ter como criar uma nova tarefa, então eu tenho aqui as etapas e eu preciso criar uma nova tarefa. Repare que aqui tem um cardzinho diferente, ó. Isso aqui é o que nasceu padrão do cronograma e essa daqui é um card que eu criei. Vou mostrar para vocês como fazer isso na prática. Então vou criar uma nova tarefa, vou colocar a tarefa aqui eletros, lista de eletros. Eu vou colocar essa lista lá em projeto inicial e eu vou colocar um prazo de 3 dias para o cliente me entregar. E como eu tenho ali as etapas, ó, do projeto inicial, eu vou colocar aqui, ó, projeto inicial, escolha de materiais, eu vou colocar após o projeto inicial. Legal. O Viga vai alocar essa tarefa aqui para mim. Pronto, foi criado a lista de eletros, tal, bonitinho. Ele vai alocar aqui, ó. Repare que ele alocou certinho em projeto inicial, ele colocou por último, mas aqui não tem interferência, tá? Porque o prazo dela não é o último, ó, 13/12, 16/12, aí depois aqui, ó, 17/12. Ele só colocou porque não chegou numa regra ainda. Mas lá no Gantt, ele organiza, que é onde o cliente vai ver aqui, ó, lista de eletros, ela entrou aqui, ó, depois de projeto inicial. Então eu posso ir criando e esse meu cronograma vai dilatando, vai acontecendo eventos, eu vou fazendo ele e o cliente acompanha em tempo real. Então aqui a gente tem esses recursos, aqui eu tenho o totalizador das tarefas, né? E aqui eu tenho alguns recursos a mais. Eu posso pegar o que já está iniciado, o que não está, por exemplo, vou pegar aqui só o que está em progresso, né? Só tem uma tarefa aqui em progresso, então é ela que... O que está acontecendo? É essa tarefa aqui que eu preciso olhar, não preciso olhar outra. Então eu vou olhar para ela, vou colocar em todos. Etapa, eu posso olhar as etapas, os membros, eu posso olhar e enxergar se eu quiser, porque eu posso atribuir algum membro específico para essa tarefa, né?
E aqui eu tenho um formato de visualização. Eu posso visualizar por semanas, o cronograma vai ficar grande, mas eu posso fazer isso. Às vezes o cliente quer ter essa visão mais esticada, né, mais alongada, não tem problema. Ou até pior, eu posso colocar em dias e aí vai ficar gigante. Mas tem gente que quer, não tem problema, você pode entregar assim para o cliente, né? Só que aí também tem outras questões que você pode ajustar aqui. Deixa eu voltar para a visão de meses, que é a que eu mais utilizo, faz mais sentido para mim. Aqui na parte de mais, eu consigo deixar esse projeto fixado na minha lista lá. Então imagina que lá nos meus cronogramas eu fixo ele. Eu posso editar esse projeto, eu quero mudar o nome do cronograma, eu quero colocar novas pessoas, eu quero não é mais o Stevens, eu vou colocar outra pessoa, eu posso também adicionar essa pessoa, eu posso fazer essas edições se eu precisar, tá? Eu tenho esse recurso aqui para eu poder mexer no meu cronograma. E outros também que eu posso também marcar como não iniciado, atrasado, concluído, que é a gestão que eu tenho aqui do meu cronograma para ele poder também sair do meu curso. E aqui dessa forma eu consigo concluir tudo o que eu preciso. Eu tenho um outro recurso aqui que é muito importante, eu já vou explicar na próxima aula também qual é a efetividade dele. Mas aqui em editar projetos, eu tenho esse tiquezinho, esse checkbox aqui, ó, permitir que o cliente visualize as tarefas. Se eu ocultar, quando eu for mandar esse cronograma para o cliente, porque ele vai acompanhar esse cronograma, ele não vai enxergar as tarefas, ele vai enxergar só a etapa. Como que vai ficar a visão dele? Ao invés de ficar, aqui está etapas e tarefas, deixa eu ocultar, ó, ocultar as tarefas, ocultei, ele vai enxergar um cronograma assim. Porque às vezes você faz um cronograma muito detalhado, tipo com tarefa de 1 dia, de 2 dias, e o cliente vendo essas tarefas, ele pode se incomodar. Ué, essa tarefa era hoje, não foi feita, atrasou, por que atrasou? E aí isso é muito ruim, né? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês, em situações onde o projeto está com muito detalhe, não tente ser mais objetivo, tente criar uma etapa com 2 ou 3 tarefas ali um pouco mais elásticas, com mais prazo, para não dar um cronograma para o cliente de tudo que acontece hoje isso, amanhã aquilo, depois, porque senão ele vai te cobrar em cima dessas tarefas, né? Então cria um cronograma ali, tipo uma tarefa de 10 dias, uma tarefa de 1 semana, para você não ficar com ele em cima de você te cobrando o tempo todo. E assim a gente consegue ter uma visão geral de tudo que nós podemos fazer aqui no nosso cronograma, tá? Na próxima aula eu vou ensinar vocês a publicar isso para o nosso cliente, o que também já está bem claro aqui, ó, visualizar o projeto como cliente, mas o que ele vai enxergar lá e o que ele não vai enxergar e como vai funcionar essa dinâmica. Muito obrigado e até a próxima aula.